dela. Continua usando, Senhor Deus, como vaso de honra, Pai. Meu Deus, é no nome de Senhor Jesus. Sim, Deus. Nossos corações para receber essa semente, a bendita semente que é a tua palavra. E nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saudades do nosso Pai do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é um prazer, muito grande poder estar aqui para mais uma vez, a gente compartilhar um pouquinho, da palavra do Senhor. Estive, afastado, como os irmãos sabem, Eu fiquei 8 meses em Ponte Nova, lá junto com a minha filha. E foi um tempo de busca, um tempo de meditação, e foi uma glória. E eu glorifico a Deus, E fui chegando aqui, graças a Deus, a irmã me acolheu já com o convite. E eu fico muito feliz, irmãos, e muito honrada de poder, estar aqui junto com os irmãos, Uma alegria muito grande, sempre poder estar aqui com os irmãos. E logo que me chegou o convite, a gente, irmãos, a gente fica muito apreensivo, muito aflito, a gente já vai correndo para os pés do Senhor. E para a glória de Deus, esse ano, o ano passado, eu estava na coordenadoria da escola de obreiro lá da igreja. Eu fiquei por 2 anos, E como esse ano que passou eu tive que ir para Ponte Nova, não podia deixar, E deixei a coordenadoria a cargo do vice, que estava me assessorando ali. Deixei na responsabilidade dele. E o pastor achou por bem ficar agora, na responsabilidade dele, o departamento, a coordenadoria. E eu fui, para um círculo de oração, como dirigente de um círculo de oração na congregação do Bandeirantes. E chegando ali, já na segunda-feira, o círculo de oração lá na segunda-feira à noite, primeiro círculo de oração do ano, já cheguei ali colocando essa causa diante do Senhor. Falei, Jesus, eu estou aqui, mas sábado eu vou estar lá com os irmãos da Shalom, e eu quero, Senhor, que o Senhor derrame a tua graça. Eu já comecei a interceder, pela vida de cada um de nós aqui, para a glória de Deus. Irmãozinho, eu sinto, uma leveza muito grande aqui quando dobro o joelho para orar. Você sente verdadeiramente a unção de Deus, o poder de Deus, aleluia, se manifesta de uma maneira, sobrenatural, de uma maneira poderosa. E eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs. E pedindo ao Senhor, irmãos, uma orientação, uma palavra, ficou queimando, no meu coração, um texto aqui de Efésios, bastante conhecido, todos nós conhecemos nesse texto, aos Efésios, no capítulo 6, e o versículo 10 em diante, Nós vamos estar meditando um pouquinho, nesse trechinho aqui, nessa perícope do apóstolo Paulo aos Efésios. E, irmãos, em nome de Jesus, que os irmãos permaneçam em oração, espírito de oração, para que o Senhor possa nos conduzir como Ele quer falar, aquilo que Ele quer falar aos nossos corações nessa manhã. Amém, irmãos? Acharam? Amém? Diz assim: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo
vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos todos juntos repetir o versículo de número 18? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Esse texto é maravilhoso, porque se muitas das vezes nós estamos a ponto de abandonar a nossa cruz, muitas das vezes nós estamos a ponto de deixar tudo, porque, irmãos, muitas pessoas às vezes vão pregar o evangelho, como diz até o hino do Marco Antônio, que ele fala que pregador não pregue só rosa, pregue os espinhos também. E muitas das vezes, muitas pessoas recebem só as rosas, recebem aquela pregação rosa, mas esquece que o evangelho, ele não é só rosa, ele é espinho também, porque o próprio Jesus, ele enfrentou os espinhos, as dores, enfrentou a cruz, enfrentou o Getsemane, e muitas das vezes, irmão, não é fácil. Então quem pensa que é fácil, acaba quando vem as lutas, quando vem as provações, quando vem as tristezas, ele acaba desfalecendo, desanimando. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi de perseguidor a perseguido, e ele tinha o conhecimento profundo do que é verdadeiramente uma batalha, uma guerra. E ele tratava, irmãos, as coisas de Deus, ele tratava os crentes como soldados de um exército. E ele, escrevendo a Timóteo, ele ainda fala assim, né? Se alguém se alistou para a guerra, não embaraçar com os negócios dessa vida. É mais ou menos assim que ele fala. Ele já tinha uma visão, irmãos, de exército, de guerra, de luta, de batalha. E aí quando ele chega aqui em Efésios, eu creio, irmãos, que nas lutas que ele passava, nas prisões, nas tristezas, na solidão, nas angústias, porque, irmãos, quem pensa que o servo de Deus é só, né, o oba-oba, né, é só, não, tem hora de batalha, tem hora que você tem que ficar na solitude para você poder ouvir a voz de Deus, tem hora que você precisa meditar na palavra, e não é no barulho que você vai conseguir. E o apóstolo Paulo, irmão, nas prisões que ele enfrentou, ele tinha muita reflexão, muita revelação de Deus. E essa revelação, irmãos, eu creio que ele deve ter visto algum soldado andando, né, talvez por algum lugar ali na prisão, e ele começou a observar como que era o revestimento daquele soldado para poder se proteger quando ele fosse para o campo de batalha. E aí ele deixou essa alegoria, né, vamos dizer assim, dessa armadura do soldado, para nós, os servos de Deus, tomar posse dela na nossa vida espiritual, para que nós não sejamos, irmão, derrotados pelo adversário. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele ainda deixou bem claro que haveria tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos complicados. Irmãos, e nós estamos vivendo esses tempos. Quem falar que nós não estamos vivendo esses tempos está muito desatualizado.
ver, irmão, são sinais que o Espírito Santo já está nos despertando para ver o que está acontecendo. Jesus está às portas. E nós precisamos nos revestirmos, irmãos, cada vez mais das armaduras de Deus, para nós não sermos apanhados, irmãos, de qualquer maneira, para nós não sermos surpreendidos. Eu não sei se os irmãos já assistiram, eu já assisti há muito tempo, aquele filme daquela sequência, Deixados para Trás. E naquela sequência as pessoas estão num avião e de repente ali, né, um homem abandonando, o piloto abandonando a esposa porque ela é crente, e tanta coisa acontecendo ali, e de repente quando eles olham, as roupas tudo ali bonitinha, mas cadê as pessoas? E nós não podemos, irmãos, ser pegos de surpresa. Por isso, aqueles que não estão, irmãos, observando a palavra do Senhor, eles estão sendo pegos de surpresa. Na hora que vem a luta, na hora que vem a provação, na hora que vem a tentação. E igual essa semana, não sei se foi segunda, se foi terça, um dia dessa semana aí, de repente, de manhã cedo, 6 horas da manhã, uma notícia trágica, uma família inteira assassinada. Como assim? Então nós sabemos, irmãos, que nós precisamos do revestimento de Deus para poder resistir no dia mau. E ele começa falando assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E como que eu vou me fortalecer no Senhor? Como que eu vou me fortalecer na força do seu poder? É o que os irmãos estão fazendo aqui hoje. É consagrando, é orando, é buscando, é se derramando diante do Senhor. Irmãos, eu amo aquele texto, se não me falha a memória, que está em Lucas, quando Jesus vai ser apresentado no templo, e aí está lá uma mulher, e essa mulher, ela é descrita como uma mulher viúva, filha de Fanuel, Ana, e ela está ali no templo, e aí fala o relato do perfil dela. Ela ficou 7 anos casada, e ela ficou viúva, e a partir do momento que ela ficou viúva, ela não procurou os prazeres do mundo, os prazeres da carne, ela não procurou outro marido, ela procurou o templo, ela procurou ficar na presença do Senhor. Mas quando o menino Jesus, nos braços de Ana, de Maria e de José chegou no templo, irmão, tinha uma estrela na testa, escrita assim: Jesus, o Salvador. Não, o Cristo, não, era um bebezinho, como meu bebê quando nasceu, como o bebê das irmãs quando nasceu, e foi apresentado. Mas quando chegou lá no templo, que Ana bateu o olho, o Espírito, na mesma hora, glória, eis aí o Salvador. Irmãos, é lindo demais você devassar, está no templo, está na presença do Senhor. Então o que nós fazemos aqui? Nos revestimos, aleluia, da força e do poder do Senhor. E aí ele vem seguindo, reveste-nos de toda a armadura. Aí ele começa a falar sobre a armadura que ele tinha visto sobre o soldado. Aí ele fala, vamos passar direto para a armadura. Aí ele fala, estai pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade. Irmãos, que mundo que nós estamos vivendo hoje? Um mundo de mentira. Um mundo que a gente não pode ter que ter muito cuidado para poder saber em quem você vai acreditar, quem está falando a verdade. Para isso você tem que estar com a verdade da palavra de Deus, para você poder ter discernimento. Irmãos, escândalos em cima de escândalos. Teve um escândalo agora, não vou citar, mas teve um escândalo agora numa determinada denominação que assim, meu cabelo já foi maior, né?
por causa do problema eu tive que cortar, mas se tivesse no tempo que era o meu cabelão, ia estar lá no teto. De tão arrepiante um escândalo aí que aconteceu. E aí, irmãos, quem é que está falando a verdade? Como nós podemos ter discernimento? Irmãos, o apóstolo nos deixa muito claro: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O A pode mentir, o B pode mentir, mas nós, servos de Deus, temos que prezar pela verdade. A verdade de quê? Da palavra de Deus. Tem gente que fala assim: ah, mas pode uma mentirinha. Ah, não, eu precisava daquele trabalho, mas a patroa falou que na hora que eu atendesse o telefone, se ela que fosse uma pessoa que ela não quisesse atender, ela para mim falar: não, ela não está não. E ela ali na minha frente, pode? Pode isso? Não. Se Jesus voltar naquele minuto, você não sabe. Você não sabe. O meu pastor, ele sempre fala, ó, ele trabalhou no Portal da Independência, de porteiro, e ele fala, primeira coisa que ele chegou, ele precisava muito do serviço, estava preparando para casar, mas ele chegou, apareceu a porta, ele foi, aí ele avisou, ele falou: olha, eu preciso do emprego, mas eu não minto. Se telefonar, falar, para mandar falar que não está, não adianta, eu não vou falar que não está. Se me pedir para comprar cigarro, se me pedir para comprar bebida, eu não vou. Não, era ele, ficou no serviço. Irmão, a verdade, devemos manejar com a verdade. O inimigo não vai ter brecha para te atacar quando você é autêntico, quando você é verdadeiro, quando nós não mentimos. Glória a Deus. Nós temos um fato na Bíblia, eu não vou falar os enrolando, nós temos um fato na Bíblia de os filhos de Seva. Eles viam o apóstolo Paulo fazer a obra de Deus, e de repente apareceu um endemoniado, e eles falaram: ah, é agora, e foram, vamos usar o método dele funciona. Chegaram lá e falaram, né, em nome de Jesus que Paulo prega, nem era o Jesus deles, né, era o Jesus de Paulo. Em nome de Jesus que Paulo prega, sai. E saiu? Não. Pegou aqueles homens, bateram e tiraram até as roupas deles, que eles saíram correndo. Por quê, irmãos? O apóstolo Paulo era homem de Deus, era homem que andava com Jesus, era homem que tinha intimidade com Jesus. É tanto que ele falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele não falou nem ser imitadores de Cristo, não. Meus imitadores. Irmãos, e é responsabilidade hoje nós falar para nós sermos imitadores de Cristo. Será que eu estou sendo? Então está aí, irmão, os vossos lombos com a verdade. Esse era o cinto da armadura que era colocado, né, no soldado, e esse cinto, ele travava a roupa, e ele travava depois a couraça, e ele era para colocar a arma. Sem o cinto da verdade, não tem como descansar a arma. Então é sério, precisamos desse cinto da verdade. Aí depois vem: cingidos, vestida a couraça da justiça. Cingidos, cinturão da verdade, né? Simboliza viver na verdade e integridade, unindo a armadura. Ele une, o cinturão ele une. A verdade une, a mentira destrói, a mentira corrói. Depois a couraça da justiça, protege o coração e o tronco. O soldado precisava daquela couraça, porque quando mandava as flechas, os soldados antigamente eles pegavam as flechas e eles embebiam ela no betume, naquelas coisas que pega fogo, e jogavam aquelas flechas. E aí o soldado precisava estar com a armadura para proteger o coração.
proteger o tronco. Irmãos, nós precisamos proteger o nosso coração. A Bíblia diz o coração, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É daqui do coração que a gente tem, aleluia, que proteger ele, para que não saiam coisas ruins, maldades. Então essa é a couraça da justiça. E a justiça de Cristo, irmãos, que nos redimiu. Cristo cumpriu toda a justiça para Deus e assim ele nos redimiu. Depois ele vem falando que calçados da preparação do evangelho da paz. E Jeremias falou assim: não, cuida para que os teus pés não andem descalços. E aí o apóstolo Paulo vem falando aqui: calça os teus pés. O sapato, as sandálias, o sapato que os soldados calçavam, eles tinham os pregos, vou falar prego, mas eram as pontas no solado que agarrava. Eles ficavam firmes, eles podiam andar, mas eles estavam sempre firmes, eles não escorregavam. Irmãos, o evangelho, a preparação do evangelho, a meditação do evangelho jamais vai nos deixar escorregar, porque nós temos que pregar essa palavra, pregar com verdade, guardando o nosso coração, e jamais, irmão, nós mesmos vamos escorregar, porque vamos estar calçados os nossos pés com essa preparação do evangelho. Eu posso pregar o evangelho no ônibus, eu posso pregar o evangelho no trabalho, na faculdade, na escola. Eu posso pregar o evangelho, por isso eu preciso calçar os meus pés, aleluia, na preparação, na meditação do evangelho. Louvado seja Deus. E depois, aleluia, rapidamente aqui, irmãos, escudo da fé. Esse é muito sério. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nada pode roubar sua fé, o seu propósito. O inimigo, ele vem, com todo tipo de seta, com dúvida, tentando colocar dúvida no seu coração. Sua batalha está muito grande, não vai ter jeito não. Não tem solução para isso aí não. É as setas para poder roubar a sua fé. Eu orei ali, chorei ali, porque tem um problema um pouco, vamos dizer assim, na barra do impossível que eu estou vivendo. E uma pessoa falou comigo ontem: não, isso aí não tem jeito não. Mas eu já estava estudando essa palavra. Glória a Deus. Manda açúcar, manda cantará. Não, olha como Deus faz. E quando a pessoa falou: que isso aí não tem jeito não. Eu falei: tem. Enquanto eu tiver força eu vou orar. Glória a Deus. E através da oração o impossível vai acontecer. Não há impossível para Deus. Então você precisa, nós precisamos, irmão, desse escudo da fé. Porque se nós tivermos com esse escudo da fé, a seta pode até vir, mas ela não vai te atingir. Porque você já vai parar. Porque o meu Deus é Deus de providência. O meu Deus é Deus de poder e glória. Quantas pessoas, irmão, passaram impossíveis na vida, e nós temos na Bíblia relatos. Irmão, nós vemos que Abraão, no caso, quando foi chamado por Deus, ele não sabia para onde ia. Deus só deu ordem para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Deus não deu um GPS, Deus não deu um Waze, Deus não deu um mapa para ele, não, uma bússola, não. O Senhor falou: vai. É a dependência, irmãos, que nós precisamos ter de Deus. É a dependência. Se Deus falasse aqui, entra para a direita, vai para a esquerda, segue adiante, lá na frente você atravessa o rio e você chegou. Não.
Abraão ia depender de Deus para quê? Não, o Senhor falou, sai, só isso. E Deus foi direcionando ele. E tem muito detalhe da vida de Abraão, que foi tudo por fé. É tanto que ele é chamado de o pai da fé. E aí, irmãos, chegou um tempo em que ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, ué, mas eu enriqueci, Deus me deu muitos bens, Deus me abençoou, a minha esposa é lindíssima, é maravilhosa, mas eu não tenho filho. Ela é estéril, mas e agora? Aí ele pegou o sacrifício, foi lá, ofereceu para Deus, e Deus falou assim, você vai ter um filho. E eu lembro da passagem que o Senhor renova o propósito, né, a promessa, e aí Sara ri. Sara ri porque ela não está acreditando mais, quase 20 anos. E muitas das vezes, irmão, nós também começamos a rir. Será? Será? Irmãos, mas a promessa de Deus, ela não falha. Se nós tivermos, irmãos, com o escudo da fé, nada vai impedir. E Deus deu vitória a Abraão, e deu vitória a Sara, e veio Isaac. Mostrando assim, irmãos, que viver, para nós vivermos na dependência de Deus, é mais importante do que qualquer coisa. Não adianta uma conta bancária recheada, porque se de repente a doença vem, o dinheiro não compra saúde. Então nós precisamos confiar, nós precisamos ter o escudo da fé, tá? Depois o capacete da salvação. Protege a mente, irmão, guardando os pensamentos com a certeza da salvação. Nós precisamos desse capacete, irmão. Por que nós precisamos? Porque o inimigo, ele lança a semente, a maldade, ele lança as coisas ruins na nossa mente, ele tenta de todo jeito corromper a nossa mente. Ele tenta de todo jeito, não, Jesus não vai voltar não. Eu estou de cabelo branco, eu era jovenzinho, eu era criança, e falava que Jesus ia voltar, e até hoje não voltou. Não existe esse negócio de salvação, não. Irmãos, eu fui na casa da minha cunhada, né? Vou dizer isso, cunhada, né? Fui na casa dela, os meninos chegaram, né? Nós fomos lá. E ela falou assim, a minha sogra já morreu, né? Tem mais de 5 anos. E aí a minha cunhada falou assim, eu não, já foi na igreja várias vezes, já ouviu o evangelho, já visitou a igreja, já recebeu um milagre, porque o filho dela estava à morte. O filho dela, na época da pandemia, ele pegou Covid e ele ficou ruim, ficou entubado, menino de 18, 20 anos, não sei o que tem. E ele ficou ruim, o médico se enganou, não tem jeito. Ela correu, pediu um pastor lá na igreja, ele foi lá no CTI, orou pelo menino, o menino restaurou. Aí nós chegamos lá, ela tinha preparado o almoço e tudo. Quando, naquele momento da conversa, ela falou assim, eu vou ali pro quarto, que a mãe dela, a minha sogra morou com ela um tempo, depois que a minha outra cunhada morreu. Aí ela falou, eu vou ali pro quarto e fico conversando com a minha mãe. Aí o meu filho, né, já regalou o olho desse tamanho. Conversando com a sua mãe? Como assim? Aí eu falei, como assim você está conversando com a sua mãe? Eu fico falando com ela. Eu falei, Luísa, minha filha, quem já morreu não volta aqui nunca mais. Aí ela fez a pergunta, né? Mas existe outra vida? Aí você tem que entrar com o evangelho, né? Então, irmão, olha só, capacete da salvação. Nós precisamos crer verdadeiramente que se Cristo morreu e ressuscitou, nós também, Ele é as primícias, nós também vamos, aleluia, morrer, se nós tivermos a salvação, ressuscitar com Ele. Então nós precisamos do capacete da salvação. Depois a espada do Espírito. A espada do Espírito, irmãos, ela é a santa palavra de Deus. Se nós estivermos alicerçados
aterrissado, irmãos, na santa palavra de Deus, nós não vamos perder, aleluia, a bênção, nós não vamos perder a salvação. Irmão, vai para o mundo de doutrina, não, cansado. Irmão, vai para a escola dominical, tem curso de obreiro. Irmãos, isso aqui é a nossa espada, é a nossa arma. Essas peças da armadura que eu falei são de defesa, mas essa espada é a única, é de ataque. Ela é de ataque, meu bacana. Você precisa da palavra, porque quando vier uma palavra como aquela, mas tem vida eterna, tem outra vida, tem salvação, você está armado com a espada para pregar o santo evangelho, para falar do amor de Cristo, para falar da sua esperança. Então, irmãos, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Irmãos, pela misericórdia de Deus, eu não sei nada, irmãos, que acho que não existe ninguém formado em Bíblia, não existe ninguém formado em Deus. A gente vai aprendendo, cada dia é um testemunho que o irmão conta, é uma bênção e a gente vai aprendendo, é uma palavra que vai renovando. Mas pela misericórdia de Deus, eu aceitei Jesus em 1979, e até hoje, irmão, os meus cultos, escola dominical, culto de doutrina, curso de obreiro, palavra, meditação na palavra. Porque, irmão, é a nossa arma. É com ela que nós vamos poder atacar e também vamos poder nos defender de tanta heresia, tanta maldade, tanta corrupção, tanta coisa ruim, tanto engano que vem nos dias de hoje, nos últimos dias, né, que nós estamos vivendo. E depois, irmão, o sétimo elemento e fundamental é a oração. É o versículo 18. Orando em todo o tempo. Não adianta, irmãos, eu fazer tudo isso que eu falei, fazer toda essa volta, me vestir, me armar com tudo isso, mas se eu não orar. Se eu não orar, irmãos, não adianta. É na oração que eu falo com Deus. É na oração que Deus fala comigo. É na entrada do meu quarto, fecha a porta, dobra o joelho. É lá que Deus vai falar no meu coração. É lá que Deus vai me direcionar. É lá que Deus vai me revelar. Aleluia, bacana, caralho. É lá que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida. É lá que eu vou saber se eu estou na direção certa. É na minha solitude com Deus. Ah, missionário, mas saiu todo mundo, afastou todo mundo, meus amigos sumiu. Que bom. Deus não sumiu. Amém. Deus não vai embora. Deus nunca vai embora. Quem sabe Deus está fazendo isso para você ficar só com Ele. Quem sabe Deus quer falar com você. Quem sabe Deus quer fazer de você um instrumento. Irmãos, são muitos testemunhos, mas que nesta tarde, nessa manhã de oração, vamos ficar com essa palavra, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Irmãos, eu tenho suplicado a Deus, por essa nação. Nós estamos vendo, irmãos, como que o inimigo, ele é capaz de fazer crueldade, como ele é capaz de fazer maldade, e nós, irmãos, temos que estar atentos. O próprio Jesus falou, primeiramente, vigiai e orai. O próprio Jesus. E o apóstolo Paulo agora, depois que ele dá todo o discernimento dessa armadura maravilhosa, para nós não cairmos em tentação, não perdermos a nossa coroa da salvação, aí ele fala, orando em todo o tempo. Ah, eu vou ajoelhar dentro do ônibus? Não, orando em todo o tempo, no Espírito. Aleluia, aleluia, irmãos, olha bem, com toda a súplica e vigiando nisso,
com toda perseverança e súplica. Irmãos, a perseverança, vamos perseverar. Eu espero, irmão, de coração, que você depois, na sua casa, na hora que você dobrar o seu joelho, você possa falar com Deus, para Ele te revestir dessa armadura, para Ele te dar poder, te dar autoridade, não te deixar de maneira nenhuma desanimar. Às vezes a gente está fazendo uma obra, irmão, às vezes a gente pensa assim, mas não está dando fruto, não está acontecendo nada, eu não estou vendo nada. Irmão, Deus está fazendo. Como a nossa irmã que faz as lives das crianças, dos adolescentes, né, toda terça-feira. Irmãos, eu via, estou falando isso para jogar confete para a irmã, não. Eu via lá em Ponte Nova, a Laura ficava, sabe, quase na hora. Mãe, celular, me dá. Vó, me dá o computador. Vó, para poder entrar na live, para poder receber a palavra. Irmão, para poder ser edificada. Você entendeu? Aí às vezes a irmã, em algum tempo, não estou falando que está, algum tempo a irmã pode falar, mas será que está dando fruto? Tá. Tem a mão, tá frutificando lá a ponto, irmão, no ciclo de oração lá da igreja, que eles congregam na segunda-feira. Qual o próximo ciclo de oração que você? É fruto, irmão. É fruto. É fruto da passou. É fruto. É fruto de oração. Às vezes a gente pensa assim, não vai. Meu filho foi embora de casa, acho que eu já te contei isso aqui, é rapidinho. Meu filho foi embora de casa, ele não tinha 18 anos. Eu pensei que eu ia morrer. Anos e anos e anos de oração, de batalha, de luta, de sofrimento. Aí quando o menininho dele nasceu, ele foi ficar com uma moça e eles foram embora para a ponta da fruta, o Espírito Santo. Foi embora para lá. E aí quando eu fui lá para poder visitar, que o neném nasceu, meu neto hoje está com 20 anos. Meu neto nasceu, aí eu foi eu, meu esposo e a Maria Eduarda. E quando chegou lá, eles estavam frequentando uma igreja. E eu não sabia disso. Eles levaram, eles convidaram, falaram, mãe, vamos lá que a gente vai consagrar o Davi. Glória a Deus. Irmãos, eu assim, sabe quando você fica sem chão, você fala assim, meu Deus. Aí você pensa, né, vai firmar, vai dar tudo certo. Não tem muitas batalhas, mas hoje, com a glória de Deus, ele está me crendo. Então, se você tem uma causa que você fala assim, não tem jeito, porque você precisa orar, porque você precisa dessas armaduras de Deus, porque você precisa perseverar e não desanimar. E eu glorifico a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor tem feito. Tá? Não desista, não desanima, persevera. Eu espero, irmãos, que essa palavra tenha falado no coração dos irmãos. Poderia ficar aqui, né, um dia com Deus, fazendo uma vigília, para contar, irmãos. Missionário, mas são tudo flores? Não. É sofrimento, é batalha, é luta, é angústia, é tribulação, às vezes. Você ri. Essa semana agora foi uma semana maravilhosa. Veio esse de Divinópolis, que hoje ele mora em Divinópolis com a esposa. Veio o Lucas com a Clélia, com a Manu, que mora em Belo Horizonte. E veio Mara com as crianças lá de Ponte Nova. Então foi aquele movimento, aí aquela alegria, e todo mundo, e vamos na casa do pai, vamos ver o voo, vamos ver todo mundo. Mas é só isso? É só alegria? Você vê esses frutos assim, é só? Não. É oração, é perseverança, é vigilância. Abraão foi vitorioso com Isaac. É que eu queria falar rapidamente para passar o microfone para irmão. Eu já ultrapassei todos os limites. Quando Jacó foi enganado, quando pegaram José, venderam José para os ismaelitas, e pegaram a túnica de José
José e beberam o sangue do bicho e levaram. Jacó chorou muitos anos. Jacó chorou muitos anos, pensando que o filho dele estava morto. Jacó, eu acho que jamais ele iria imaginar que ele iria algum dia encontrar o filho dele vivo. Irmãos, mas ele não abandonou a Deus. E aí, de repente, acontece todos aqueles imprevistos e Jacó acha o filho dele vivo. Isso que aconteceu comigo, irmãos, quando meu filho foi embora, sumiu, desapareceu, não dava notícia, quando você não está esperando, aí nasce uma criança, você acha ele dentro da igreja, você fica assim, sabe, em estado de choque. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a perseverança da fé, e se a gente estiver revestido com essa armadura. Amém? Deus abençoe, irmão. Vamos orar, irmão, vamos ficar de pé. Vamos orar e agradecer a Deus. Peço, irmão, perdão, acho que eu falei. A gente, quando antes de vir, você fica numa ansiedade. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, que aquilo que o Senhor colocou no meu coração é o que eu transmiti para os irmãos. Senhor Jesus, querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pela Shalom. Eu quero te agradecer pela vida do pastor Cláudio, da irmã Tremilda, das meninas, Senhor, de cada membresia. Eu quero te agradecer pela vida da irmã Helenice, porque só eu vi, meu Pai querido, lá em Ponte Nova, naquele quarto, ora para calabá, sulemandar. A vida da Laura, meu Senhor, naquele momento, meu Pai, da live, meu Deus, a alegria, a fé, Jesus. Senhor, aquela esperança dela para aquele horário, meu Deus, tão sagrado para ela. Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui. Senhor, eu te peço prosperidade dos irmãos. Eu te peço a salvação de almas dos irmãos. Senhor, capacita cada um, ó Pai querido, com essa armadura tão maravilhosa, meu Pai. O cinturão, meu Deus, o escudo, o capacete, a couraça, a oração. Ó Deus, visita, meu Senhor, a vida de cada um, ó Pai. Repreende todos os dados inflamados do maligno contra a vida dessa igreja, Pai. Seja abençoado e que o teu nome seja grandemente glorificado. Muito obrigado, Senhor, que aquilo que eu não pude falar, que o teu Espírito Santo possa tocar no coração dos irmãos, que eles tenham um discernimento melhor dessa palavra e que o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão querido. Muito obrigado. Amém. Obrigada, irmão. Que Deus continue te abençoando, te usando poderosamente. Deus falou conosco. Quem recebeu essa palavra, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Interessante é que essas armaduras estão disponíveis para nós. Verdade. Glória a Deus. É só nós buscarmos, né? Oh, glória a Deus. Essa armadura está disponível para nós. Só nós buscarmos em oração. Aleluia. Que Deus está sempre conosco. Que Deus continue abençoando a vida da irmã Ilma. Irmãos, amanhã é nossa Santa Ceia do Senhor. Amém? Que nós estejamos aqui para a gente juntamente ceiar ao nosso Deus, né? E agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor, graças nós te damos, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui, Senhor, contigo. Tu continua conosco, meu Pai, que tu nos leve em paz para o nosso lar. Que essa palavra venha continuar, Senhor, Deus falando conosco. Meu Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa estar nos orientando em todo momento da nossa vida. Senhor, Deus, que esse fervor da oração possa estar em nossos corações. Que a busca pela tua palavra, Senhor, que a sede, que a fome pela
Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a família da tua serva. Continua, Senhor, ministrando ao coração dela. Em nome de Jesus, usando poderosamente. Senhor, leva-nos em paz para nossos lares, meu Deus. Senhor, seja conosco durante este dia. Receba, que nós venhamos testemunhar do teu evangelho. receba o nosso coração aberto para ti, Senhor. Senhor, que a tua palavra possa estar na nossa boca, para nós pregarmos o teu evangelho, Senhor Deus, em todo o tempo. Continua conosco em nome de Jesus. Amém.